pessoas que necessitam nesse momento. E assim eu peço, amada Mãe Oxum, ora eu, amada Mãe, salve sua força, salve a força dos rios, das cachoeiras, salve a força da renovação, da fonte que nunca se esgota. Então, essa ativação serve para os 3 grupos. Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura especial de domingo. Eu chamo essa leitura de Enigma da Esfinge. Temos hoje uma pergunta específica, que é a seguinte: o que está bloqueando minha prosperidade? Então, eu vou tirar as cartas para os 3 grupos. Temos 3 pedras aqui na mesa. A primeira é a rodocrosita. Segunda pedra é a ametista. E a terceira é um quartzo cristal. Então, veja com qual pedra você se identifica. E eu vou tirar conselhos do tarô, respondendo essa pergunta, que é o tema de hoje. Vamos começar aqui pela rodocrosita, grupo 1. O que o tarô fala a respeito da sua prosperidade. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Vamos às cartas. Bom, que vem para o grupo 1. Bom, que o tarô fala aqui de cara para o grupo 1 a respeito desse fluxo, dessa fonte, né, que a prosperidade traz na nossa vida, a possibilidade de buscar aquilo que você quer, né? A prosperidade também é uma expansão e é uma possibilidade de busca. Pela carta aqui da luxúria, mostra que no passado houve muito desperdício, muita coisa que você poderia ter guardado, retido, trabalhado melhor, e que de alguma maneira isso escorreu pelas suas mãos. E o tarô pede alinhamento pela carta da força, né? Então, o bloqueio vem de uma dificuldade, talvez seja uma dificuldade até mesmo familiar. Aí, se você revisitar a história da sua família, com relação a manter o dinheiro dentro desta família. Veja aí seus antepassados, quem teve problemas, né, com dívidas, por gastar demais ou perder tudo, né, porque isso mostra que existe uma fonte por trás, né, uma fonte que alimenta este padrão. E a carta da força fala sobre um alinhamento que é necessário, mas esse alinhamento vem pela tomada de consciência, né? Enxergar este padrão, enxergar este problema, e está relacionado a dores, né? Dores que são suas. Talvez você tenha gastado muito dinheiro para suprir algum vazio que você carrega, né? O descontrole emocional reflete muito no descontrole financeiro. Então, tratar também as suas dores é muito importante para que este fluxo volte para sua vida. Vem também aqui a carta do diabo, com o desapontamento e o sucesso. Tem uma questão aqui também de ganância, né? Quando o dinheiro falta, às vezes o reflexo disso é uma outra geração, por exemplo, na família, ser muito apegada ao dinheiro, muito gananciosa, né? Então, existe aqui essa energia de pessoas gananciosas, né? E a ganância, ela vem como uma resposta a um desapontamento emocional. Sabe aquelas pessoas que não conseguem se relacionar bem com o outro
E como tio Patinhas, né? Se coloca em primeiro lugar, acha que sempre o outro tá ali para lesar, para roubar, né? E tem muito apego ao dinheiro, a ganância nesse sentido de apego ao dinheiro, né? E isso reflete uma ferida emocional, um desapontamento muito grande. E vem a carta do sucesso. Então, existe aqui um padrão também de pessoas que acham que tem que guardar todo o dinheiro, né? Como se fosse essa figura que eu disse do tio Patinhas. E relaciona o sucesso a isso, né? E na verdade é um acumulador de dinheiro. Assim como a gente vê pessoas que são acumuladoras, né, de animais, de lixo e não fazem o bom uso dessa energia, aqui mostra também essa tendência pelo desapontamento, né, por dores ali do passado, por condicionamentos também, pessoas aí da sua família ao seu redor que podem te dar este exemplo, né? Se isso não for para você, veja para quem serve, de pessoas próximas aí na sua família, né? E essa energia, ela é um falso sucesso, né? Uma falsa prosperidade, porque a pessoa acaba se escravizando pelo dinheiro, né? E isso não pode ser chamado de prosperidade. E vem também essa questão do fracasso, junto com o mago e o as de copas. Então, dores ali do passado, fracassos, perdas importantes, significativas, elas precisam ser bem trabalhadas, né? A carta do mago fala sobre desenvolvimento de habilidades. O que você aprendeu com as histórias difíceis que você carrega ou que a sua família carrega com relação às perdas financeiras, né? É trabalhando esta dor que você também vai trabalhar o seu emocional, né? A gente sabe que não é no estalar de dedos que um padrão muda, né? A coisa mais difícil de mudar é padrão e condicionamento, né? Porque é como se fosse um programa instalado ali no seu inconsciente e você faz as coisas que faz sem saber o porquê, sem se dar conta disso. Então, olhar, analisar onde você errou, quais são os limites. Por exemplo, quando você deveria ter falado não com relação ao dinheiro e você não teve essa força de dizer não, né? Colocar alguns limites para si e para o outro. E o que te levou a não dizer, né? Esse não, a deixar de colocar um limite. Então, avaliar tudo isso é muito importante para desbloquear, né, essa energia do dinheiro, para que esse fluxo volte para sua vida. Então, essas são as cartas para o grupo 1. Vamos ver mais energias para esse grupo, o que vem daí. Bom, aqui mostra muitas pessoas envolvidas, né? Como eu falei, questão familiar, aqui tá confirmando para mim. E filho de peixe, peixinho é. Então, tem uma figura aqui do imperador que é quem detém o poder e o dinheiro, né? Veio também o príncipe de paus, que é um príncipe do fogo. E uma princesa de copas aqui. É como se o tarô me dissesse que o dinheiro está muito mais relacionado, digamos, a uma linguagem muito mais comum para os homens da sua família do que para as mulheres, né? Os homens que têm que decidir o rumo, o destino do dinheiro e as mulheres apenas acompanham. Então, claro que isso é um padrão bastante estabelecido, né? Antigamente, e na nossa sociedade isso vem mudando, né? Mas ainda é na base ali da porrada, né? As mulheres terem, por exemplo, um direito de uma equiparação salarial, de ganhar da mesma forma como os homens ganham. E existe algo aqui na família que é como se as mulheres estivessem à parte do dinheiro, né? O dinheiro é um assunto dos homens e não das mulheres. Tem que olhar para isso também. O que mais para este grupo?
Tem uma energia aqui do seguro morreu de velho, né? Então, a prudência fala sobre bons frutos, sobre algo que você planta e que precisa colher na hora certa. Mas vem a carta da lua, que mostra alguns enganos, ou que você não enxerga como deveria enxergar. Então, aqui está me falando como se você tivesse agora que se capacitar nesse tema finanças, né, para se tornar essa rainha de ouros, né, a rainha que tem poder e consegue olhar para o passado e analisar de onde ela veio, quais são os seus erros, né, mas também avaliar e dar o crédito devido à sua superação. Então, aqui fala muito dessa energia do poupar, de você esclarecer, né? Ver realmente, né? Não se enganar com relação, por exemplo, a investimentos, a como você deve manejar o seu dinheiro, o seu salário, né? Me mostra que há ainda esse véu sobre os seus olhos, como se fosse uma falta de habilidade ou um desconhecimento nesse tema que é poupar. Deixa eu ver mais uma energia aqui. As mulheres aqui parece que estão sempre lutando, né? Tem o poder da geração como se fosse uma carta que me representa a pessoa que quer se lançar em algo, empreender, por exemplo, né? Que tem uma permissão espiritual, inclusive um chamado, eu diria, mas falta trabalhar os bloqueios, as impossibilidades, porque esse 9 de espadas aqui, a crueldade, fala que de alguma maneira esse sonho é interrompido. Talvez você tenha já tentado fazer outras coisas, você tem um hobby, uma habilidade que você poderia, por exemplo, monetizar, mas chega algum fator externo que acaba atravessando este caminho, né? Acaba cortando, bloqueando e te ferindo a sensação de tentar e não conseguir, né? Mas a força está com você, a varinha de condão que é o que faz a magia acontecer. Então não deixe que os outros sabotem aquilo que é só seu, né? O tarô pede que você tome consciência, amplie a sua consciência, veja com outro olhar, né? Pare de se misturar com o outro e siga o seu caminho, tá? Para você cortar também esse padrão de sabotagem que acontece. Então esses foram os conselhos para o grupo 1. Vamos agora ao grupo 2. Deixa eu trocar a pedra aqui. É o grupo da ametista. Lembrando vocês também que eu tenho a playlist do canal, né? Todo domingo tem o Enigma da Esfinge. São temas diferentes. Ao final da tiragem, eu faço uma ativação para uma força espiritual também específica. Nesse caso, hoje nós vamos trabalhar com a força de Oxum, Orixá Oxum. Então, vamos às cartas aqui. A pergunta de hoje é: o que está bloqueando a minha prosperidade? Então, para o grupo 2. Eu me conecto aqui a pessoas que estão vivendo o hoje sem pensar no amanhã, né? Porque a carta do ganho é um 9 de ouros, fala realmente da matéria, né? De dinheiro, de finança, patrimônio. E o que o tarô pede é que tenha parcimônia em usar esse dinheiro, em olhar, em usufruir desses ganhos, né? A carta da virtude fala sobre você fazer o uso correto disso, porque pelo 8 de paus, me mostra que é uma atitude, às vezes você acaba sendo criança com o dinheiro, tá faltando maturidade em lidar com os seus ganhos. Aquela energia do que o que eu ganho, eu gasto, né? O que eu ganho entra por uma porta e sai pela outra.
Então tem essa energia aqui, como se faltasse uma maturidade para você lidar com esse tema dinheiro neste momento da sua vida, né? E você precisa crescer e amadurecer nesse campo, porque eu não vejo que falte dinheiro, mas você não está sabendo fazer o bom uso dele, né? Talvez sua criança esteja aí no comando, né? Num assunto que é de adultos, né? Vem também o Cavaleiro de Ouros, junto com o Louco e a Carta da Indolência. Isso aqui já me puxa para o passado, porque sempre o Cavaleiro de Ouros, para mim, representa uma energia masculina do passado. A Carta do Louco fala da loucura e fala do reinício, também do zerar, que é perder tudo, junto com a indolência. É como se o tarô me mostrasse que o buraco é mais embaixo, né? Existe aí uma história, provavelmente na sua família, se você sente que é para você, né, essa mesa, de um homem que pode até já ser desencarnado, mas alguém que colocou tudo a perder, provavelmente por algum tipo de vício, e a pessoa enlouqueceu por conta disso. A pessoa nunca mais foi a mesma depois dessa perda, e vem a carta da indolência mostrando que isso ficou bloqueado, né? Isso ficou um assunto assim como se fosse um buraco dentro dessa família. E é preciso olhar para isso, tá? Tem algo, essa história aqui é como se fosse uma tragédia familiar no campo financeiro, né? Talvez alguém que quebrou e perdeu tudo, ou a pessoa, por exemplo, que apostou a casa e perdeu, e afetou o destino de outras pessoas da família, né? E isso trouxe uma consequência também na parte mental, né? Como se a pessoa tivesse enlouquecido, não fala nada com nada, sabe? Tem essa energia aqui com relação ao dinheiro. Então, parece que o dinheiro, inconscientemente nessa família, é um motivo de dor, ou de discórdia, ou de tragédia, né? E precisa trabalhar esta ferida. É o que o tarô me mostra, tá? E tem a energia do ganho e perde, é o fracasso com o sucesso, lado a lado. E o As de Paus falando sobre a coragem de recomeçar, né? Então, aqui, basicamente, o dinheiro tem dificuldade em permanecer nas suas mãos e no seu sistema familiar, né? Porque a história do ganha e perde, se realmente essa energia existe, né, de uma história difícil ali com o antepassado que perdeu tudo e que isso foi motivo, interferiu no destino de vários familiares, né, de seus descendentes, é como se o dinheiro também queimasse na mão, né? Então o dinheiro vem, só que inconscientemente acontecem situações que logo isso é perdido. Então é um ganha e perde o tempo todo. E aqui tem que ter essa coragem, né? O as é uma abertura. Toda abertura vem depois de um bloqueio. Então é a coragem de desbloquear isso, né? De olhar para esse tema mais profundamente. Para quem escolheu a ametista, o grupo 2. Então, são as energias que vêm no campo financeiro, da prosperidade. Vamos ver o que mais o tarot fala a esse respeito. O bloqueio aqui. O bloqueio com histórias de perder tudo, a ruína, né? Então, a opressão, junto com a carta da ciência, aqui fala, só vai desbloquear quando tomar consciência disso, né? Quando trabalhar realmente, quando colocar o dedo na ferida e parar de esconder as coisas. Então, talvez existam histórias aí na sua família que você mesma não conheça, né? Coisas que são assuntos interditados, bloqueados. Mas o ouro também está aí, né? Você transformar isso, reconhecer. A gente só consegue mudar um padrão quando a gente primeiro reconhece, né? Senão a gente fica ali preso naquela rede do padrão. E fala realmente sobre as histórias da ruína, né? Do perder tudo, do dinheiro ser um motivo ali de desgraça. Então, o tarot reforça
essa orientação de olhar para isso, né? Fazer uma constelação seria muito bom para ver o que que aparece no seu campo. Vou aceitar 4 cartas aqui. Aqui fala sobre uma jornada, né? O eremita é o arquétipo do velho e também é a pessoa que se isola, o excluído, né? Então, como eu falei, isto me remete também ao passado, né? Tem conexão com aquilo que eu já falei, né? Da pessoa que, de alguma maneira, teve uma atitude que interferiu na vida das outras pessoas e ela, né, por esse peso que carregou, né, por esse problema, às vezes até psiquiátrico, mental, ficou isolada, né? É um assunto assim que as pessoas não gostam de tocar. E o tarô fala sobre retomar este poder de criação, né? Pela carta da volúpia, é a mulher que não tem medo de domar o que foi, né? Os seus bloqueios, os seus receios e pegar o útero da terra. O útero é o grande portal que tudo gera, né? A representação de uma concha geradora. E a geração é de tudo na nossa vida, não é só bebê dentro do útero, né? A representação de tudo que pode ser gerado. Mas para gerar, vai ter que reconhecer os medos e os bloqueios, né? As várias faces aqui desse leão. Então, como eu falei, as histórias que ficaram escondidas no tempo, perdidas, é hora de você revisitá-las. Aí sim começa o movimento pela carta do carro, é o início de uma nova jornada, né? Talvez de um modo novo de lidar com esse tema, né? Da prosperidade, das finanças, e te capacita como princesa de ouros, né? Alguém que equilibra os polos masculino e feminino, né? Pelo símbolo yin yang nesse escudo. Alguém que tem parcimônia com o dinheiro, né? Então testa o solo antes de pisar. De novo figura, né, o útero aqui na carta da volúpia, mas a princesa de ouros também tem a barriguinha de grávida, também fala do poder da geração, esse útero estar cheio, né, estar repleto de ideias, de coisas novas na sua vida, e você carregar isso. Então você é a pessoa capaz de mudar um padrão e se beneficiar com isso e também liberar essa energia para outros da sua família. Então, vamos ver o que mais para esse grupo. E aqui também fala sobre a mudança, né, que pode haver no quesito relacionamentos, né, casamentos. Então, se há no passado essa história, né, de uma pessoa ser culpada pela desgraça da família, geralmente isso traz no passado também rupturas e abandonos, né? A pessoa, por exemplo, quando ela tem problemas mentais, né, devido a uma grande decepção, uma grande frustração, como surgiu aqui a carta do louco, né, da pessoa enlouquecer, por exemplo, depois de uma grande perda, obviamente a pessoa se isola, ela se exclui, né, e não tem como manter ali um relacionamento. Então aqui está falando sobre essa mudança também que vai reverberar no campo dos relacionamentos, né, nas histórias de casamentos da sua família. E se você tem dificuldades nesse campo, de alguma maneira vai respingar aí, né? Você vai também mudar esse padrão, liberar coisas que estão ali presas, emaranhadas com relação aos casamentos, né? Aos acordos entre o masculino e o feminino. E isso é muito importante também, né? De ser visto. A prosperidade também não é só a finança, né? É você ser feliz. Você se sentir merecedora, né? Conquistar aquilo que é seu, não só no campo financeiro, mas em tudo. Agora vamos ao grupo 3. Vou embaralhar aqui para ver quais são as orientações respondendo a esta pergunta. O que está bloqueando a minha prosperidade? Veja aí também no canal. O Enigma da Esfinge é aos domingos, mas durante a semana eu posto vídeos
todos os dias tem um novo vídeo relacionado aos signos. Então, veja o seu signo solar, ascendente, lua. Quais são os outros conselhos que podem servir para você? Bom, vamos aqui para o grupo 3. Bom, já abre com acerto de contas necessário, questões espirituais envolvidas também. Aqui a carta do ajustamento está falando sobre acerto de contas e aparecem duas figuras masculinas, né? Então, talvez exista algo em aberto, pode ser até mesmo um processo na justiça, e isso está sempre roubando a energia e a atenção neste campo financeiro. Talvez você espere algum tipo de indenização ou herança, né? Alguma coisa que precisa ser compartilhada, dividida, e isso não está mais nas suas mãos, né? Tem essa esfera que é a justiça. Então, talvez você esteja planejando a sua vida a partir do momento que você tiver uma resposta, uma decisão aqui no tribunal, né? Então, querendo ou não, acaba freando, né? Você fica condicionada, por exemplo, a um resultado para que a sua vida ande, né? Então, aparece essa questão aqui da justiça. Aqui fala também sobre desperdícios, né, pela carta da luxúria. No passado, tem um homem aqui do passado e fala sobre a ciência. Então, é como se alguém nesse momento estivesse chorando sobre o leite derramado. Alguém que se pune ou sente o peso de ter feito más escolhas no passado, ou de não ter aproveitado uma oportunidade, ou ter, nesse caso, também desperdiçado uma boa oportunidade por medo. Né? Vem essa energia aqui, não sei se é para você ou para alguém ao seu redor, né? Da sua família. E a gente tem que pensar que a prosperidade também é algo que a gente aprende com a família. Né? Existem as famílias prósperas e as famílias que não são prósperas. Né? E isso é uma energia familiar, isso não é algo apenas individual, uma decisão, né, particular. Tem sempre um emaranhado ali por trás. E tem essa história de alguém que desperdiçou dinheiro ou oportunidades e que hoje pesa a consciência com relação a isso. A carta da torre, com a sacerdotisa e o carro. Aqui fala sobre a necessidade de ruptura e de desconstrução de algo que sempre foi, né? Para que venha o novo, para que a sacerdotisa aqui traga aquilo que é o seu, né? O seu caminho, o seu destino, porque o destino desce pelas mãos da sacerdotisa. Então, fala também das questões espirituais, né? Talvez haja desse lado algo a ser aprendido, né? Você, por exemplo, buscando ajuda espiritual, a tendência é que o caminho se abra, né? Vem a carta do carro. Então, se você passa por um momento difícil, se essa torre caiu, né? Que pode ser aí uma desconstrução, né? Do padrão financeiro, uma queda, por exemplo, do padrão de vida que você tinha, algo que foi perdido, uma fonte de renda, ou alguém que morreu e que era o provedor, ou perdeu o emprego, não se recoloca. São várias as situações que cabem aqui na torre, né? E fala também sobre o desconstruir a sua relação que parece nociva, né, com o dinheiro no passado, para que abra o caminho para um novo, né? Então, aquilo que foi aprendido, por exemplo, na família, essa energia, como eu falei, que a prosperidade também tem as famílias que são prósperas e não prósperas. Se a família aqui, né, mostra desperdícios e questões que ficam truncadas, por exemplo, na justiça, precisa desembaraçar isso, né? Precisa desconstruir o que foi, para que você construa a sua base mais sólida,
né? Uma relação mais saudável com o dinheiro. E isso pode exigir de você também uma ajuda, uma intervenção espiritual. O que mais para esse grupo? Vamos ver aqui. Então, aqui fala sobre a felicidade, porque a felicidade também ela anda de mãos dadas com a prosperidade, né? Uma pessoa próspera, com certeza, é uma pessoa feliz. Como eu falei, não é só sobre dinheiro. E fala sobre você ter que enfrentar alguns desafios para ser feliz, né? A carta da força pede que você tenha a força de buscar essa felicidade, né? E tudo vem de um equilíbrio entre dois lados, fala sobre as polaridades, né? Do masculino e feminino, se as coisas estão desequilibradas dentro da sua família, com relação à hierarquia, por exemplo. E a princesa de copas é a princesa que anda com sabedoria e também tem dons mediúnicos, né? Como eu falei, a questão espiritual, talvez nesse momento, você não tenha, digamos, a prosperidade financeira, mas você se encontrando espiritualmente, acaba sendo a prosperidade que você precisa para dar outros passos, né? Esse assunto pode ser, digamos, um assunto bloqueado na sua família. Talvez você venha, por exemplo, de uma família aí de médiums, né? De pessoas que têm essa faculdade, esse dom mediúnico, mas que por algum motivo ele se perdeu no caminho ou aconteceram coisas que não foram bem trabalhadas e aí é um assunto que de repente ninguém toca, ninguém gosta, ninguém incentiva, né? Mas aqui isso veio para você, né? A princesa que tem esse dom e muita sensibilidade nesse campo, né? E talvez você consiga desbloquear a prosperidade, né? E ser feliz se encontrando nesse campo primeiro, para depois você trabalhar a questão material na sua vida. O que mais? Olha, a carta da Ática, alquimista, né? Aqui fala sobre conciliar os opostos, conciliar, tocar o dedo na ferida, né? Transformar o chumbo em ouro. Então, é a capacidade de ressignificar as histórias difíceis, olha, derrota, né? Na vida e começar do zero. Então, tem alguma coisa que talvez você tenha que cortar na sua vida, como saiu a torre, né? Você até mesmo, você mesma causar essa ruptura para que você reconstrua um padrão mais saudável do zero, né? E concilie coisas aqui, fala sobre o tempo certo das coisas acontecerem e que a gente não faz nada sozinho, né? Então, essa ajuda pode ser a ajuda de alguém, ou mesmo este apoio, como eu falei da parte espiritual, é necessário para que a magia aconteça, né? Para que haja movimento e você saia desse padrão aqui de derrotismo para começar algo novo com coragem. Então, por exemplo, tá? Se você está num trabalho ou seguindo uma carreira que você não gosta, né? E se você não gosta, isso fica fadado ao insucesso, né? Porque você não busca, digamos, melhorar em algo que você não gosta. Então, é hora de encarar isso, né? Estruturar uma mudança, ou mudar de rumo, ou estudar, por exemplo, fazer uma nova faculdade, alguma coisa para recomeçar do zero, né? Mas algo que seja seu, algo que te integre, né? Que você sinta ali uma conexão, né? Porque a carta da arte também fala sobre a conexão entre dois lados, né? Se você está desconectada numa carreira, num trabalho que não tem nada a ver com você, você precisa em algum momento dar um basta nisso e recomeçar a sua vida do zero, tá? Quanto mais tempo você esperar, pior fica. Então também tem essa energia aqui. Por último, olha a diferença, né, entre o valor e o dinheiro em si, que é a carta do ganho. E sai um príncipe de paus aqui.
Aqui é como se a balança também tivesse dois pratos, né? Tem coisas que o dinheiro não compra, né? E a valorização, por exemplo, de uma pessoa é algo fundamental. Também a pessoa se sentir validada e reconhecida é fundamental para que ela se sinta merecedora do que vem, né? Então, os ganhos, eles se mantêm dentro de um sistema familiar ou na sua vida, se você se reconhece merecedor ou merecedora disso, né? Se você também sabe se olhar e se valorizar, né? Porque a pessoa que não se valoriza, ela acaba aceitando qualquer coisa. Um trabalho que não tem nada a ver com ela, né? Ou faz alguma coisa, por exemplo, trabalha ali com a família, mas tem um outro sonho para realizar, mas não tem coragem de se posicionar com relação à família, né? Fica sempre subserviente. Então, precisa também trabalhar essa musculatura emocional, sabe? O fortalecimento para lidar melhor com essa questão do dinheiro, dos ganhos, da prosperidade. Então, esses foram os conselhos. E eu vou fazer uma ativação agora para o Orixá Oxum. Por aqui, os 3 grupos representados. Eu tenho aqui o espelhinho, que é o ABB, representando Oxum. Então, nesse momento, pelas forças do alto, da embaixo, da esquerda, da direita, pelas encruzilhadas das nossas vidas, eu peço a força, a energia da nossa Mãe Oxum. Ora eu, Mamãe Oxum, sabe sua força, Mãe? Começo essa ativação pedindo que o fluxo da vida volte a se mover com equilíbrio para as pessoas representadas pelos 3 grupos. Que as histórias de dor do passado com relação às perdas financeiras, aquilo que foi destruído, aquilo que foi abalado, que isso possa ser lavado, que essas memórias possam ser lavadas pelas suas águas cristalinas das cachoeiras, trazendo renovação. Renovação de entendimento, renovação de sentido, renovação de padrões. Que este fluxo aconteça de forma contínua na vida das pessoas aqui representadas. Que aqueles que têm bloqueios muito fortes no campo das finanças, que busquem agora se conectar à energia de Oxum, que acendam uma vela, que se conectem e façam seus pedidos, que as portas se abram, que aquilo que está nublado clareie diante dos olhos dos que não enxergam caminhos, soluções e perspectivas. Que Oxum possa trazer também o brilho, o amor próprio, o merecimento. Que todos se sintam merecedores e façam por merecer um caminho mais digno, um caminho mais farto, um caminho melhor. Que essa energia agora esteja em cada um aqui conectado, nos seus lares, nas suas empresas, nos trabalhos, nos lugares onde a pessoa lida com o dinheiro. Peço que a energia nociva, negativa, caso haja praga, maldição, bloqueios espirituais ocultos no passado, feitos por familiares ou feitos por pessoas fora da família, que desejem a derrota, o insucesso, a perda financeira ou bloqueio de caminhos, que tudo isso seja rastreado no astral, que seja cortado, que seja lavado, que seja levado pelas suas águas, amada Mãe. Que nada mais possa bloquear este rio da vida. Que haja a renovação nos 7 sentidos, na fé, no amor, no conhecimento, na justiça, na lei, na evolução e na geração de tudo o que há. E que a prosperidade seja um modo de vida para essas pessoas que tanto precisam de um caminho aberto, renovado, pacífico, amoroso. Que a prosperidade se estabeleça como um pilar que sustenta tudo na vida das pessoas que necessitam nesse momento.
E assim eu peço, amada Mãe Oxum, ora eu, amada Mãe, salve sua força, salve a força dos rios, das cachoeiras, salve a força da renovação, da fonte que nunca se esgota. Então, essa ativação serve para os 3 grupos. Como eu falei, conecte-se, acenda uma vela na sua casa, se sentir no coração que isso te toca. Somos elos de uma grande corrente, né? Então, nada é feito por acaso, nada é feito aleatoriamente e nem de forma individual, né? O coletivo tem mais força do que o individual. Então, os elos são importantes, né? Porque fortalecem os pedidos, fortalecem a egrégora. E siga a sua intuição. Se você quiser deixar um comentário com seus pedidos, deixe com seu nome, com a sua data de nascimento. Se não puder aparecer, deixe as iniciais do seu nome. Tá? Veja como você se conecta. O importante é que você encontre a maneira certa, a sua maneira de se conectar. Então eu fico por aqui. Agradeço a você que me acompanhou. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.